Muito bem, mais uma vez reunidos aqui para fazer nosso estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, quarta-feira, dia 12 de maio. Hoje nós vamos falar de fenômeno de transporte. Lembrando que a gente está tratando de manifestações físicas espontâneas. Kardec chamou de espontâneas porque, assim, sem que os espíritos, sem que os médiuns ou quem quer que fosse, assistência, pedisse alguma coisa, evocasse, enfim, solicitar seus espíritos. Então, elas aparecem. Então, a gente vai ver que o fenômeno de transporte está muito mais ligado a manifestações físicas espontâneas. E nós vamos entender por quê. Hoje o assunto é um pouquinho vasto, mas vamos tentar ir até o fim. Caso contrário, fica aí um rabicho para a próxima reunião. Mas, com certeza, nós vamos estar tratando dos itens 96 a 98. E o 98 é uma mensagem, é uma orientação do espírito Erasto. Então, ela é bastante longa. Então, se ficar alguma coisa para trás, vai ser um pouco aí desse item 98. Então, o 96, estamos tratando de fenômeno de transporte, tá? O que é isso? Bom, vamos vendo aí, a gente já vai saber. Mas dá para imaginar, né? É um objeto que do nada ele aparece, quer dizer, do nada entre aspas. Então ele aparece na frente de todo mundo ali, então o que é isso? Aí os espíritos falam, aliás, o Kardec fala, esse fenômeno não difere daquele que vimos falar, aquele que era de projetar coisas, né? de fazer projéteis, né? Senão pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos de que eles se servem, na verdade, de que eles se servem. Quase sempre graciosos, delicados, bonitos, né? E pela maneira suave, delicada mesmo, como são trazidos. Consiste no transporte espontâneo de objetos inexistentes no lugar onde estão os observadores. São quase sempre flores, não raro frutos, confeitos, joias, etc. Então, a diferença entre esses projéteis que são arremessados e o transporte, né, não difere muito, mas difere pela intenção do espírito que o produz. Então, é sempre algo assim, é como um presente, é uma manifestação de bem-querer. Então, é comum, nesses transportes, aparecerem alguns objetos, frutos, flores. Eu lembro de um comentário várias vezes ele comentou, Divaldo Pereira Franco, que ele fala que o espírito de uma alemã, irmã Sheila, ele sempre queria conhecer uma flor que dá nos Alpes suíços, chamada Edelweiss. E um dia ela pergunta para ele se gostaria de ganhar alguma coisa. Ele falou, sim, eu gostaria. O que é uma flor? Que flor? Uma Edelweiss. E ela materializou ali para ele uma Edelweiss. E ainda perguntou para ele, você quer que ela murche ou que ela fique para sempre assim, viva? Né? Quero que fique para sempre viva. E parece que ele mantém até hoje numa caixinha lá, um Edelweiss, uma flor, né? Que veio lá dos Alpes suíços, entregue pelo espírito de irmã Sheila. Né? Então, é nessa linha, é muito mais gracioso, é muito mais, assim, uma manifestação de presentear, de agradar, né? o encarnado. Né? Aí o item 97. Digamos, antes de tudo, que esse fenômeno é dos que melhor se prestam à imitação. Então, aí Kardec já está falando, cuidado, porque fazer mágica muita gente faz. Esse é o mais fácil ser enganado. Né? Então, é o que mais se presta à imitação e que, por conseguinte, devemos estar de sobreaviso contra a fraude. Então, se tem alguém que sabe fazer isso, eu lembro de brincar com a minha neta, né? Pegava um ovo assim, escondia na mão, quer dizer, uma mão enorme, né? Um ovo pequeno, então fazia de conta que tirava da orelha dela, assim, e ela ficava, aquilo para ela era o máximo, né? Ela ria e brincava e tal. Mas não tinha nada de transporte ali, era uma brincadeira tosca ali, uma imitação tosca de transporte, né? Sabemos até onde pode ir a arte da enganação em se tratando de experiências desse gênero.
Porém, mesmo sem que tenhamos de nos haver com um verdadeiro mágico, enganador, trapaceiro, um prestidigitador, né, poderemos ser facilmente ludibriados por uma manobra hábil e interessada. Tem um interesse por trás disso, né? A melhor de todas as garantias se encontra no caráter. Então, quem que está fazendo isso? Que tipo de reunião que está sendo feita? Quais são as pessoas que estão ali presentes? Então, na notória honestidade, no absoluto desinteresse das pessoas que obtêm tais efeitos. Então, o antídoto contra o enganador, o trapaceiro, o ilusionista, né, é a honestidade das pessoas ali reunidas. Então, se todo mundo sabe, nós aqui, por exemplo, se fôssemos tratar disso, um confiaria plenamente no outro. E se houvesse um transporte, não um fenômeno de transporte, fenômeno mediúnico de transporte. Então, certamente que não haveria ninguém querendo tirar vantagem nenhuma, ninguém ia ter interesse nenhum sobre aquilo. Aconteceria e seria confiável. Agora, vai num lugar público, onde tem uma pessoa lá e está fazendo aquilo, tem que tomar cuidado. Aliás, lugar público, nós vamos ver isso aí na mensagem de Erasto, a dificuldade que é de ter esse fenômeno junto a mais outras pessoas, né? Vem depois, como meio de resguardo, o exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem e, finalmente, o conhecimento esclarecido do Espiritismo. O conhecimento esclarecido do Espiritismo poderá descobrir o que fosse suspeito. Então, o bom, quer dizer, uma das coisas boas da doutrina espírita é que Kardec sempre pediu, orientou, recomendou que se fizesse um exame criterioso. Vocês lembram de uma das vezes que ele comentou sobre o vaso da casa de uma companheira nossa, ela que explodiu e tal, e vamos analisar o que é isso, tem que ver. Então, depois, se chegar à conclusão que é espírito, mas depois de muito analisar. Por isso que ele fala, o conhecimento esclarecido do espiritismo poderá descobrir o que fosse suspeito. Então, Kardec está sempre orientando isso. Nunca vamos tomar uma decisão contrária, se enganar ou se deixar enganar na primeira. Vamos explorar isso, vamos analisar. O item 98, que aí já fala de Erasto, né, que ele vai dar para a gente uma série de orientações, né, ou explicações. Então, a teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas em geral se acha resumida de maneira notável na seguinte dissertação feita por um espírito cujas comunicações todas trazem o cunho incontestável de profundeza e lógica. Então, quem conhece o Livro dos Espíritos, quem leu as mensagens de Erasto, sabem do que nós estamos falando, do que Kardec está falando. Ou seja, é isso que ele fala, né? Trazem o cunho incontestável de profundeza e lógica. Não é qualquer espírito. É alguém que veio para esclarecer até aquele grupo, onde Kardec fazia os estudos de observação. Com muitas delas deparará o leitor no curso desta obra. Ele se dá a conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de São Paulo, que era discípulo de Paulo, né? E como protetor do médium que lhe serviu de instrumento. Então, aquele médium que dava a comunicação do espírito através dele, né? Então, aquele médium era o protetor, era o protegido de Erasto, né? Aí, esse é a explicação, e nós vamos perceber que tem momento que ele não explica tudo, porque nós não tínhamos, ou naquele ano, naquele momento, não havia conhecimento suficiente para aquilo. E ele fala, inclusive, para deixar um pouco para a posteridade, né? Mas o grosso, sabe, aquilo que vai satisfazer a gente para o estudo, ele deixa nessa mensagem. Então, vamos lá. Quem deseja obter fenômeno dessa ordem
Então, quem quer fazer o fenômeno de transporte, quem quer ter esse tipo de fenomenologia, de fenômeno, né, precisa ter consigo médiuns a que chamarei sensitivos, isto é, dotados das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade no mais alto grau, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiuns lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar, produzir abundantemente em torno de si o fluido animalizado que é próprio deles. Até então, o termo ectoplasma não tinha sido inventado. Foi depois da morte de Kardec que foi cunhado esse fluido, né? O nome para esse fluido. Então, o que ele está falando, assim, expansão e penetrabilidade. Essa penetrabilidade, para mim, está mais assim como penetração, que é esse grau de concentração do médium. Então, é um médium realmente bastante experiente nesse assunto, bastante capacitado nesse assunto. Então, olha como ele vai descrevendo os médiums. E aí a gente não pode confundir que mais para frente a gente vai perceber que quantidade de médiums não é tão importante como a qualidade, e sendo um só médium. Mas aí, como ele está falando de forma geral, né, então ter consigo médiums, ou seja, aqueles que têm essa capacidade, né, de ser, como ele falou, sensitivo. Aí ele fala, as naturezas impressionáveis, ou seja, as pessoas cujos nervos vibram a menor impressão, essa é a sensibilidade do médium, né? A mais insignificante sensação, ou seja, é uma antena, né? Aqueles que a influencia moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são muito aptas. Desculpa, volta de novo. Aquelas que a influência moral não influencia. Isso, aquelas que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são muito aptas a se tornarem excelentes médiuns para os efeitos físicos de tangibilidade e de transportes. Tangibilidade é materialização, aquilo que dá para pegar no braço do espírito, sabe? Então, são esses efeitos físicos, fenômenos e efeitos físicos. E, no caso, que está falando agora também, incluindo de transportes. Então, tanto um quanto o outro, é necessário que o médium tenha essa capacidade de doação desse material e tenha essa sensibilidade que ele está falando. E ele vai mais longe ainda. Efetivamente, quase de todo desprovido do invólucro refratário, que na maioria dos outros encarnados o isola, o sistema nervoso dessas pessoas as capacita para a produção desses diversos fenômenos. Ou seja, o corpo físico, ele, para a maioria das pessoas, ele abafa isso. Então, ele isola, né? Agora, para o médium, ele tem a capacidade de estar assim, de liberar esse material, né? Para que o fenômeno ocorra. Assim, com um indivíduo de tal natureza e cujas faculdades não sejam hostis à mediunidade, facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade. As pancadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. Então, ele vai falar aqui que, inclusive, essas faculdades... Então, para todo esse tipo de manifestação. Então, o médium é o que vai poder produzir o material para que aconteça isso. Materialização, que ele chamou de tangibilidade, movimentos, suspensão no espaço, né? Pancadas, tudo isso, efeitos físicos. Então, é necessário esse material, né? Em consequência disso, os mesmos resultados se conseguirão se, em vez de um médium, o experimentador dispuser de muitos igualmente bem dotados.
Então, para esse tipo de fenômeno, tudo, nós já falamos sobre isso. Põe aquele monte de gente em volta da mesa, que ninguém nem sabia quem era médium, se tinha um, se tinha vários, se tinha com pouca capacidade, com muita capacidade. O fato é que os espíritos juntavam tudo aquilo e faziam acontecer, né? Então, para esse tipo de coisa. Agora, mas da produção de tais fenômenos até a obtenção dos de transporte, o fenômeno de transporte, há um mundo de permeio. Tem uma distância muito grande, pois, nesse caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo e mais difícil, como, sobretudo, ele só pode operar por meio de um único aparelho mediúnico. Isto é, muitos médiuns não podem auxiliar simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Olha que interessante. Ele está nos dizendo que para fazer aquele tipo de fenômeno, ou seja, ruídos, levantar coisa, pancadas, movimentar objetos, fazer levitar objeto pesado, mesa, gente, o que seja, né? Então, isso pode, e até são utilizados vários médiums, mas para o fenômeno de transporte é um médium somente e um espírito. Olha que coisa interessante. E ele vai mais para frente ainda, vai dizer do quão raro é isso. Esses de barulho, ele vai estar falando, isso acontece fácil, mas esse de transporte é muito mais raro. Então vamos chegar lá, né? Sucede até que, ao contrário, a presença de algumas pessoas antipáticas, aquelas que formam resistência ao espírito que opera, lhe impede radicalmente a operação. Então, quanto mais gente, mais médiums, mais pessoas ali, maior a dificuldade do espírito. Porque ali é um espírito somente, atuando junto a um médium somente e promovendo um fenômeno de transporte. A esses motivos, a que, como podem ver, não falta importância, acrescentemos que os transportes reclamam sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos, que somente podem ser obtidos com médiuns superiormente dotados, ou seja, como aqueles cujo aparelho eletromediúnico, e depois nós vamos até falar sobre isso, é o que oferece melhores condições. Então, não é qualquer médium. Por que tem pouca manifestação de efeitos físicos de transporte? Senão começar a aparecer coisa aí, né? Do nada. Tem que ter realmente a habilidade do espírito somada à qualidade do material e da concentração, naturalmente, né? Que vem do médium. Então, olha como é muito mais elaborado, como é muito mais exigente. E mais tarde, daqui a pouco, em seguida, nós vamos ver que ele vai falar. Por isso que é muito raro, por isso que não se vê. Por isso que batida, pancada, mexer com coisa, levitar, tudo isso é muito mais simples, comparativamente falando. Em geral, os casos de transporte são e continuarão a ser extremamente raros. Não preciso demonstrar, porque são e serão menos frequentes do que os outros fenômenos de tangibilidade, de materialização. Vocês mesmos podem deduzir do que digo. O que eu queria dizer com isso? Vocês estão vendo transporte acontecer à torto e à direito? Vocês mesmos estão vendo isso. Além do mais, esses fenômenos são de tal natureza que nem todos os médiuns servem para produzi-los. De fato, olha que bonito isso, de fato é necessário que entre o espírito e o médium, que ele chamou de influenciado, é o médium, né? Ali, exista certa afinidade, certa analogia. Em suma, certa semelhança capaz de permitir que a parte expansível do fluido perispirítico do encarnado se misture, se una, se combine com o espírito que queira fazer um transporte. Então,
não é assim fácil. Tem que realmente haver um casamento, né? Em termos de sintonia, em termos desse mesclar de fluidos, desse trabalho em conjunto. Esse é um verdadeiro trabalho em equipe, de duas pessoas, um médium e um espírito. E aí, o que ele fala, né? Essa parte expansiva do fluido perispirítico. Kardec faz uma observação. Na verdade, é meio que um desabafo, né? Podemos ver que, quando se trata de exprimir uma ideia nova, para a qual faltam termos na nossa língua, e olha só, não só termos no idioma, mas também conhecimento. Muita coisa não tinha sido inventada ainda. Não somente os termos, os vocábulos, mas também as teorias. Os espíritos sabem perfeitamente criar neologismos. Então, novas palavras. Aí os espíritos falaram, né, a parte expansiva do fluido perispirítico, como eles falam aqui atrás, né, o aparelho eletromediúnico. Está falando do médium. Chamou o aparelho, o médium, como um aparelho eletromediúnico. Essas palavras, eletromediúnico, perispirítico, não são de invenção nossa. Não foi Kardec que inventou. Os que nos têm criticado por havermos criado os termos espírita, espiritismo, perispírito, isso sim, Kardec, ele não queria que confundisse espiritismo com espiritualismo, que o espiritualismo já tinha nascido, já era um estudo de anos, né? Então, ele inventou a palavra, cunhou a palavra espiritismo para essa nova ciência, né? Perispírito também, termo espírita, né? Que tinha análogos, poderão fazer também a mesma crítica aos espíritos. Então, quem me criticou, Kardec está falando, critique também os espíritos, porque eles também estão inventando nomes. Isso é uma orientação que vem do espírito, né? Aí, o espírito Erasto continua. Perguntarão, por que essa união e essa fusão? Por quê? Né? Espírito e encarnado, né? E médium. É que, para que estes fenômenos se produzam, necessário se faz que as propriedades essenciais do espírito motor, aquele que está promovendo isso, se aumentem com algumas das do médium. Então, o espírito precisa do médium para que ele possa amplificar isso, para que ele possa potencializar aquilo que é do espírito. É uma ferramenta que ele vai estar usando, né? É que o fluido vital, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, olha que interessante, hein? Vou ler de novo. É que o fluido vital, esse fluido do médium, isso que está saindo do médium, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, é privilégio exclusivo do encarnado. O espírito não tem esse material, ele precisa do encarnado. Nós somos produtores disso, cada um no seu nível, mas todos nós produzimos. E que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Ele precisa trabalhar isso. É necessário. Sem isso não tem fenômeno físico, fenômeno de efeitos físicos. E se quer saber também, em menor escala, um outro qualquer fenômeno mediúnico, porque tem a ver com o perispírito do médium, né? Então, isso que é importante a gente entender, né? Só então, mediante certas propriedades que desconhecem o seu meio ambiente, pode isolar, tornar visíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Tornar invisíveis, esconder coisa, né? E fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Fazer levitar pessoas, né? Por enquanto, agora ele fala, ó, eu estou falando o que eu posso. Por enquanto, não me é permitido lhes desvendar as leis particulares que governam os gases e os fluidos que cercam vocês. Mas antes que alguns anos tenham decorrido,
Antes que uma existência de homem se tenha esgotado, a explicação dessas leis e destes fenômenos será revelada e verão surgir e se produzir uma variedade nova de médiums que agirão num estado catalético especial, desde que sejam mediunizados. Então, olha, nós ainda vamos ver safras de médiums, seguramente nós vamos ver, porque a existência de um homem, né, para o espírito é meio diferente. O tempo para eles, às vezes eles falam, pouquinho, daqui a pouco, isso daqui a pouco leva muito tempo, né? Então, não é a mesma referência de tempo. E mesmo porque nós temos uma cadência, um passo em termos de evolução. Se a gente atrasar, atrasa tudo isso aí também, né? Então, mas ao longo do tempo, nós vamos estar vendo aparecer coisas que vão assombrar a gente, em termos de mediunidade. Ele já está profetizando isso aí. Ele já está dando para a gente essa orientação, essa dica de que vamos ter bastante variedade de médiuns, de exercício mediúnico, né, de fenômenos mediúnicos. Então, imagine... Nós temos, parece que iniciou uma grande safra de médiuns curadores, né? Que aí a gente já pode observar, né? Não, tem isso, tem aqueles que estão também trabalhando com aparelhos que se utilizam, aparelhos para que possam se comunicar com o plano espiritual. Tem uma série de coisas que já estão acontecendo, né? Nós não temos o domínio de tudo, não temos conhecimento de tudo, mas algumas coisas vazam e a gente acaba tendo, não vazam, são divulgadas, tal, e a gente acaba tendo. Mas é isso, realmente as coisas vão acontecendo. E a mediunidade, como aqui ficou muito claro, mais uma vez, porque a gente tem, vira e mexe, a gente se dá conta disso que eles estão falando, a mediunidade é biológica, ela é do corpo humano. Então, com o passar do tempo, imaginem todo esse processo de seleção que vai havendo. Os novos corpos, espíritos que vão estar reencarnando, vão estar, através do perispírito, dirigindo a sua composição, a sua estrutura física, para que tenha a capacidade mediúnica mais aprimorada. Então, isso é fato. Isso está acontecendo. Antigamente, a gente sabia, era um ou outro médium que ouvia falar, né? Hoje, é muito comum a gente ver na família da gente manifestação mediúnica. Não é mais uma coisa tão rara. Absolutamente. Então, as coisas estão acontecendo e estão indo por esse lado. E essa revelação, essa comunicação desse espírito vem mostrar mais uma vez isso, né? Agora, claro que ele está muito mais voltado para um fenômeno muito específico, o fenômeno de transporte, né? Está explicando isso. E para isso ele se utiliza do já conhecido fenômeno de ruídos, pancadas, movimento de objetos, né? Assim vejam quantas dificuldades cercam a produção do fenômeno dos transportes. Não é fácil, é difícil, não é por isso tão raro. Muito logicamente podem concluir daí que os fenômenos desta natureza são extremamente raros, como eu disse acima, e com tanto mais razão, quanto os espíritos muito pouco se prestam a produzi-los, porque isso, olha que interessante, da parte deles, dos espíritos, dá lugar a um trabalho quase material. Imagina, ele está dizendo, ei, não é fácil não, é um trabalhão para fazer isso, o que lhes acarreta aborrecimento e fadiga. Por que vai se dar ao luxo de fazer isso para contentar alguém? Se for para estudo, tudo bem. Se for para uma coisa que, como a gente falou lá do Divaldo, né, um presente, alguma coisa assim relativamente simples, né, apesar de vir de muito longe, né, mas a distância não é grande problema para o espírito, né, mas algo mais simples. Agora, algo muito mais elaborado, dependendo do tamanho e tudo, exige demais do espírito. Então, por isso que não é tão comum, porque nem os espíritos não se prestam a isso, né?
Por outro lado, ocorre também que, frequentemente, o estado do próprio médium lhes opõe intransponível barreira, apesar da energia e a vontade que os animem. Então, também o médium tem que estar apropriado para isso, né? Porque ele também pode ser uma barreira. Portanto, é evidente, e estou certo que o seu raciocínio comprovará que os fatos da tangibilidade, né, da materialização, como pancada, suspensão e movimentos, são fenômenos simples, que se operam mediante a concentração e a dilatação de certos fluidos e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e pelo trabalho dos médiuns aptos a isso. Então, vontade do espírito e a doação do médium, né? Quando amparados por espíritos amigos e benevolentes, ao passo que os fatos, ou assim, os fenômenos de transporte, são múltiplos, são complexos, exigem um agrupamento de circunstâncias especiais. Não podem operar-se senão por um único espírito e um único médium. E, além do que, a tangibilidade e a materialização reclama. Necessitam uma combinação muito especial para isolar e tornar invisíveis o objeto ou os objetos destinados ao transporte. Porque ele está falando das duas coisas, né? Tornar invisível, então é daqui para um outro lugar, e o transporte é de outro lugar para cá. Né? Então, percebem como ele fala? E ele fala de uma forma até engraçada, né? Que materialização, pancada, suspensão e movimento são fenômenos simples. Simples comparativamente falando. Né? Todos vocês, espíritas, compreendem as minhas explicações e apreendem perfeitamente o que seja essa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatibilidade, né, que é ou no toque, né, da matéria inerte. Acreditam nisso como acreditam nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande semelhança e de que são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento. Então, ele está falando, está vendo? O que eu estou falando para vocês, vocês podem perfeitamente entender, aceitar, né? Porque todo esse tipo de coisa é relativamente normal, fácil de explicar, fácil de acontecer. Quanto aos incrédulos e aos sábios, piores estes do que aqueles, não me compete convencê-los e não me ocupo com eles. É interessante que isso aí me lembra uma pergunta de Kardec, recente agora, né? No estudo de ontem, que a gente estava falando da lei do progresso, e aí quem estava conduzindo o estudo, que era a Carol, ela falou, olha, Kardec pergunta, por que vocês, espíritos, não convencem através, né, assim, de algo que realmente fique patente, convença esses incrédulos. Então, como tudo tem um vínculo, assim, todo, né, uma obra só, mas toda interligada, aqui ele está falando a mesma coisa. Não é meu trabalho convencer. Eu não quero fazer isso. Não me compete fazer isso. Porque incrédulos e sábios, né, até ele fala piores os sábios do que os incrédulos, né? Ninguém, ele vai ter que descobrir isso aí, ele vai ter que despertar para isso. Tem muitos que não conseguem ser convencidos. E eu não vou perder meu tempo, né? Como ele deixa assim, em outras palavras, claro. Né? Ficarão convencidos um dia por força da evidência, pois que será obrigatório que se curvem diante do testemunho dos fatos espíritas, como forçoso foi que o fizessem diante de outros fatos que a princípio repeliram. A história está recheada disso. Uma coisa à primeira vista parecia ser um absurdo. Como? Isso aí não. Uma explicação científica para aquilo. Não, isso aí não pode ser. Como é que é isso? Não. Passado o tempo, ficou patente que aquilo era realmente possível e aquela explicação era a explicação para aquilo. Então, um dia, nós vamos ter essa evidência, né, de que a doutrina espírita vai explicar muita coisa, mas vai ter que ser constatado por eles.
né? Vai ter a evidência vai ser muito grande, vai estar muito claro. Não tem como depois fugir disso. Resumindo, isso o Espírito ainda falando, os fenômenos de tangibilidade são frequentes, mas os de transporte são muito raros, porque são muito difíceis de se realizar as condições em que se produzem. Consequentemente, nenhum médium pode dizer, a tal hora, em tal momento, obterei um transporte, visto que muitas vezes o próprio espírito se vê longe da execução dessa obra. Se ele está falando que precisa de um espírito e um médium, né, tem que ter essas duas condições. Tem que ter afinidade, tem que ter a doação do médium, daquilo que é necessário para que o espírito trabalhe isso, manipule. E ele não está disponível naquele momento. Então, não dá para dizer, eu como médium, digamos que eu fosse médium de transporte, né? Ó, eu vou tal hora, tal dia, eu vou estar fazendo uma exibição para vocês aí de transporte, tá bom? Chega tal dia, tal hora, se o espírito não está disponível, esquece. Vai ser um logro, né? Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público. Então, é mais difícil ainda em público, porque quase sempre em público, se encontram elementos energicamente refratários, que paralisam os esforços do espírito e, com mais forte razão, a ação do médium. O que ele quer dizer com isso? É que pensamentos antagônicos, pensamentos de dúvida, pensamentos que vão contra aquilo que o espírito está trabalhando, é empecilho. Então, isso, ele vai estar dizendo aqui mais para frente, aliás, agora, assim, que quanto menor o grupo, melhor. Ao contrário, tenham como certo que na intimidade, os ditos fenômenos se produzem, né, os fenômenos de transporte, se produzem quase sempre espontaneamente. As mais das vezes, a revelia dos médiuns e sem premeditação. Ou seja, não tem anúncio prévio, né? Sendo muito raros quando estes se acham prevenidos. Devemos deduzir daí que há motivo de suspeita todas as vezes que um médium se lisonjeia de os obter à vontade, ou, em outras palavras, de dar ordem aos espíritos como os servos seus, que é um absurdo, simplesmente um absurdo. Então, aí pode estar morando algum tipo de falcatrua, algum tipo de engano, porque os espíritos não estão aí para... Vocês perceberam qual que é o nível de espíritos que tem que trabalhar isso? Tem que saber. Aquele que nós estudamos a semana passada, né, da rua de Noyer, ele nem sabia direito como é que ele fazia, mas ele fazia. Como a gente, nem sabemos como funciona o corpo humano, mas está funcionando, né? Então, ele é a mesma coisa. Agora, para fazer esse tipo de coisa, transporte, desaparecer coisas, aparecer coisas, isso aí tem que ter espírito muito bem aprimorado realmente, né? Acenda a luz, por favor. Vocês têm ainda, como regra geral, que os fenômenos espíritas não se produzem para constituir espetáculo e para divertir os curiosos. Então, ele está falando, pessoal, vocês já estão no nível de... isso aí não é diversão mais, não é brincadeira do copo mais, não é mesa girante que serviu para atrair. Agora, vocês estão tratando de forma diferente os fenômenos mediúnicos. Se alguns espíritos se prestam a tais coisas, só pode ser para a produção de fenômenos simples, não para os que exigem condições excepcionais, como os de transporte e outros semelhantes. Então, nesse resumo que ele está falando, ele fala que as manifestações físicas espontâneas, quando se trata de fenômeno de transporte, é muito mais sério. Então, se os outros estão na mão de espíritos brincalhões, isso não. E tem uma gravidade por trás disso. Além do conhecimento,
da energia que é dissipada ali em termos assim de, como ele falou, é um trabalho quase que material para o espírito, é desgastante, né? Eu me lembro de uma vez um comentário de uma pessoa que falava sobre materialização, e ele falava que o espírito, ele prefere trabalhar as partes, mostrar assim as partes que são úteis. Por exemplo, o rosto, a cabeça, a boca para poder falar, né? As mãos, né? O resto, ele não se dá o trabalho, ele deixa aquele aventalzão, assim, aquele lençol, né? E talvez daí venha a crença de que o fantasma usa um lençol, né? Como era antigamente. Porque dá muito trabalho ficar trabalhando detalhes. Isso não é para qualquer espírito. Então, vamos no que importa. É o rosto, é a fala, são as mãos, a estatura. O resto deixa no estado bruto mesmo, né? Não precisa dar detalhes. E aí, eu acho que finalmente, né? Esse último deve ser o último slide. Lembrem-se, espíritas, de que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é de bom aviso aceitá-los todos, cegamente. Então, nem de um lado nem de outro. Não vamos rejeitar tudo e não vamos aceitar tudo. Vamos estar sempre avaliando. Quando um fenômeno de tangibilidade, de visibilidade ou de transporte se opera espontaneamente e de modo instantâneo, aceitem-no. Porém, nunca repetirei o suficiente que não aceitem coisa alguma às cegas. Então, aceita, mas com critério. Ali, avaliando, né? Que cada fato seja submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo, pois acreditem, o Espiritismo, que é tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas pequenas manifestações que trapaceiros hábeis podem fazer, podem imitar. Então, quase que dá para entender que foi daí que Kardec tirou esse negócio da lógica, né, de avaliar tudo, de passar tudo pelo crivo da razão. Então, os espíritos dão essa orientação. Não sejamos ingênuos. Vamos, sim, atrás disso. Atrás dessa análise, né, desse exame. Como ele fala aqui, exame minucioso, aprofundado e severo. Bem sei que vão dizer, é que esses são úteis para convencer os ateus. Né? Então, que era aquela pergunta que a gente falou de ontem, né, no estudo. Pô, por que vocês não... Aí, os incrédulos, faz isso aí para convencer eles, né? Aí ele fala, mas fiquem sabendo, se não houvessem outros meios de convicção, não contariam hoje a 100ª parte dos espíritos que existem. Espíritas que existem. O que ele quer dizer com isso? É que as manifestações não são aquelas que vão convencer. É o estudo, é saber o motivo, é analisar, é a lógica. É isso que ele está querendo dizer com isso. Se fosse só manifestações, não tinham espíritas, como tem hoje. Hoje, naquela época, e hoje, atualmente, né? Falem ao coração. Por aí é que farão um maior número de conversões sérias. Então, é o exemplo, né? É essa manifestação de amor, essa seriedade. Se julgar inconveniente para certas pessoas se valerem dos fatos materiais, ao menos apresentem-nos em circunstâncias tais que não possam permitir nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, não se afastem das condições normais dos mesmos fatos, porque, apresentados em más condições, eles fornecem argumentos, dúvidas aos incrédulos, em vez de convencê-los. Então, vamos fazer tudo às claras, vamos fazer nas mesmas condições, tudo muito normal, muito simples. E não tudo elaborado, cheio de coisa e floreado, né?
e assina Erasto, né, essa carta. Na próxima reunião nossa, vamos estar continuando com as manifestações físicas. Como nós finalizamos o item 98, então nós vamos entrar num outro aí. Tá bom? Porque a gente não tinha certeza de que podia estar... que podia ter conseguido chegar até o fim hoje, né? Mas é bonito, né? O que parecia ser tão assim maravilhoso, né? Tem explicação e tem métodos para as coisas. É uma coisa difícil de entender. Quando você trabalha... Você tem que falar alto porque ninguém ouve. Você tem que falar. É um pouco difícil de entender. Quando você trabalha com a mediunidade, né? Você tem um exercício da mediunidade, fica um pouco mais fácil. Mas tem que estudar realmente, sabe? Tem que ver o significado das palavras. Por exemplo, ele falou em fluido vital, precisa relembrar o que é fluido vital, né? Da onde vem esse fluido vital, uma série de coisas, né? Para que a gente possa realmente entender como é que é feito um fenômeno de transporte, né? E ele é muito difícil mesmo, é difícil de ocorrer. Oi, Ana Paula, pode falar. Não, eu acho interessante que vira e volta, né, no Livro dos Médiuns, também tem no Livro dos Espíritos, mas eu acho que fica mais evidente no Livro dos Médiuns essa necessidade de não tentar convencer ninguém, né? Porque quando a pessoa tem uma crença e essa crença ela é muito forte, não adianta. Pode aparecer um espírito na frente dela e ela vai dizer que é uma alucinação, que é algum dispositivo, alguma coisa que aconteceu, algum mecanismo no cérebro dela que fez com que aquela imagem acontecesse. Então, não, fica, para mim, eu acho que o que a gente está vivendo hoje, muito em relação ao questionamento da ciência, mostra isso ainda mais latente, né? Porque tem pessoas que duvidam da vacina até hoje, quer dizer, não faz sentido, né? Então, eu acho que é interessante que a mediunidade e os efeitos, né, dessa mediunidade, né, seja materialização, seja qualquer outro efeito, não existe para convencer ninguém. Existe pelo mérito necessário, né? Seja a materialização para mostrar alguma coisa ou para fazer uma cura, talvez, né? Que a gente estava comentando das outras vezes. Ela tem um propósito e esse propósito não é convencer ninguém, né? Porque ninguém convence ninguém, ninguém muda ninguém. Você que tem que criar o seu, como a Vera estava falando, você que tem que criar os seus conceitos, o seu estudo e conquistar essa, não a crença, né? Mas conquistar esse conhecimento, né? Por isso que o Kardec também fala muito de fé raciocinada, né? Acho que é isso. Eu acho que ele foi muito feliz quando colocou isso, a fé raciocinada, porque realmente a gente pega na história quantas barbaridades em nome da fé não foi feita, né? E era algo assim que acredite e pronto, né? Não tem, mas não, ou você acredita ou acredita, né? Que vai ter consequências. Então, agora, quando a gente tem esse livre pensar, não está atrelado em nada, e você poder analisar, raciocinar, para poder ter a conclusão realmente daquilo que você, sabe, é outra coisa, é outra, sabe, é aí que reside toda essa lógica, né, da doutrina espírita. Eu fico muito feliz, aliás, o que muito me atraiu na doutrina espírita foi exatamente isso, essa lógica, essa coerência. Porque, para mim, se não tiver explicação, não serve, tem que ter uma explicação. Eu já passei do momento de acreditar em mágica, em milagre, sabe? Né? Para mim, tem que ser realmente muito bem explicado. Eu tenho que entender o que está acontecendo, né? E isso, a doutrina espírita está recheada, né?
Mas eu acho assim que, só para complementar o que você falou, eu acho que o interessante da doutrina espírita é que ela permite que a gente aprenda, né? Porque antes de você acreditar que você está falando, nessa crença era assim, o padre vinha, o bispo vinha, o papa vinha e falava, ó, é nisso que você tem que acreditar. E o que a doutrina espírita fala é, olha, vai lá e estuda o Pentateuco e aprende. Tanto que tem muita gente que sai da doutrina espírita porque tem que estudar, né? Porque não adianta só acreditar, porque não tem milagre, né? Não tem trabalho mediúnico para resolver, né, problemas, né? Não. Então, eu acho que esse que é o interessante, né? Pelo menos é o que me atrai na doutrina, é o fato de que eu posso estar constantemente aprendendo, né? Aconteceu dois fatos curiosos, paralelos, alguns dias atrás. Foi interessante. Uma pessoa que veio nos perguntar uma dúvida, porque vocês que sabem mais do que eu, porque sabe, eu ainda estou muito verde, não sei o que tal, e eu tenho que estudar muito, mas ela nunca aparece em qualquer que seja a sessão de estudo, né? Nunca lê nada. E aí, mas vocês tal. Está acontecendo isso. O que é isso, né? E toca a gente, tem que explicar. Como é que eu vou explicar algo que precisa ter um certo lastro de conhecimento? Não é simplesmente numa frase e a pessoa fala, nossa, então é isso, acabou. Não é, porque olha quanto tempo nós estamos estudando. A gente está estudando capítulo por capítulo, a gente está falando frase por frase. Nossa, mas é até meio cansativo. Se é para estudar, é para estudar, não, senão a gente fala qualquer coisa, aí pronto, né? Aí, esse é um caso. O outro é um outro caso, uma pessoa que nunca estudou. E quando ela vem, aí, essa nem chega. A outra, de vez em quando, aparece, ou aparecia, sei lá. Esse nunca foi, né? Esse outro caso. E aí, como é que vai querer saber a respeito de uma coisa se nunca nem mostrou interesse? Então, não tem problema, a gente conversa um pouco, a gente dá atenção, mas vai depender dele. É isso, a gente precisa explorar. Queremos saber alguma coisa? Eu quero ser médico, mas eu não quero ser qualquer médico, eu quero ser o melhor médico. O que eu tenho que fazer? Estudar. Eu quero ser o melhor engenheiro. O que eu tenho que fazer? Tem que estudar. Oi, Inês. Desculpa, pode falar. Eu não vejo a mãozinha assim, acho que é a idade. Tá na hora de trocar a lente. Não. É, assim, uma coisa que me encanta na doutrina espírita é que ela é contínua, né? Ela é contínua e ela é de uma humildade muito grande, é igual você falou. O espiritismo é o espiritismo, mas existe a espiritualidade que existiu antes do espiritismo, o esoterismo. Então, assim, esse contato com o mundo espiritual existiu muito antes de Kardec. Então, assim, é de uma humildade para o espírita, para a pessoa que estuda, admitir isso, né? Então, assim, é uma coisa muito rica. E aí, outra coisa que eu estava pensando sobre o estudo de hoje, que é o estudo do transporte. A gente já citou esse filme aqui várias vezes nos nossos estudos. Eu acho que ele foi escrito uma pessoa que era kardecista, que é Ghost, né? Ali, o cara do metrô, quando ele está ensinando o Patrick Swayze a transportar, porque ele descobre que ele tem o poder de movimentar objetos físicos, né? Então, aquele cara que está ali, ele não está numa condição iluminada, na verdade, ele se matou, ele nem sabe que ele se matou, ele acha que ele está ali, que alguém empurrou ele, mas ele se matou, e ele descobre que pela vontade, né, a vontade é uma coisa que muita gente também não entende o que é a vontade, muita gente não sabe o que é o livre-arbítrio, muita gente não sabe o que é a liberdade, eles confundem essas três coisas. E ele explica, um ser que está ali preso naquela condição de suicida, ele tem, pela bondade de Deus, né, que nossa, é uma coisa assim, muito maravilhosa. Esse filme, se a gente pegar ele na visão espírita, o quanto Deus é magnífico, né? Porque o que o Patrick quer fazer? Ele quer salvar a esposa, né? Ele vê que a esposa está em perigo. Então, assim, ele quer usar esse poder de
de transporte para alertar a ela que ele está vivo. Então, é uma maneira que ele acha de chegar até ela, porque a comunicação lá com a médium não estava dando certo, né? Uma que ela não acreditava, outra que não tinha nada a ver, tinha umas mensagens iguais. Acho que médium sabe de tudo, mas não, às vezes o médium, igual ela é toda assim, extrovertida, e ele já tinha uma maneira mais séria de ser. Então, é lógico que ela, do jeito que a médium falava, ela nunca ia botar o marido dela e falar, não, nunca, que é ele falando através de você, entendeu? Ele não fala dessa maneira. E, na verdade, era ele, mas o canal ali era o que ele tinha, né, para usar. Então, é igual a gente falou daquela... A gente até mencionou em um dos estudos, ou até no nosso grupo, linha cruzada, quando você está... Acho que foi o Tiago que falou, né? Você está falando com alguém, você está escutando outra conversa, fica aquela linha cruzada. Mas, enfim, eu acho assim muito rico esse filme, é muito rico e expõe mostra, né, alegoricamente esse estudo de hoje, como é feito o transporte. E ali, quando ele pergunta aquele espírito que inferiormente que está ali preso naquela situação dele, como é que você faz? Ele fala: você bota tudo, todo o seu desejo, tudo que você quer, toda a sua vontade no material que você quer mover. E aí é aquela mesma vontade do Livro dos Espíritos, de que o que a gente quiser, a vontade ela é um poder tão grande que a gente não tem noção do quão grande ela é. Quando você bota o seu coração em uma coisa e você foca naquilo, você pode mover a montanha, entendeu? Que foi dita, né? É aquela fé inabalável, aquela... Você não questiona, você simplesmente aplica sua energia naquilo e deu. Esse filme realmente ele ilustra bastante aí do que a gente falou, né, do que a gente estudou, mas eu só não me lembro se tinha transporte, tinha mais era movimento de objetos, né? Eu não me lembro de aparecer coisa assim ou desaparecer. Ele transporta, na verdade, ele faz o pene, né, na porta ali, ele aparece o pene e ele levanta, né, para que ela reconheça, tem uma história entre eles e o Penny, e aí aparece esse Penny lá e ele levanta. Eu me lembro que ela coloca por baixo da porta lá uma... Sim, sim, ele Na verdade, coloca, é movimento, ele isso mesmo. movimenta, né? Bom, eu acho que não vai ter tempo mais. Eu não sei se a Marina tinha aberto o microfone antes e depois fechou de novo, mas acho que a gente está em cima da hora. Se não tiver nada, Marina, a gente... Não, eu ia falar rapidinho só. é, no caso desses fenômenos de transporte, eles também estão, por exemplo, assim, tu comentou de às vezes aparecer uma flor ou alguma coisa. Ele também está relacionada a, por exemplo, algum objeto na minha casa que ele pode ser transportado de lugar. Também se inclui isso, né? Na verdade, quando se fala de transporte, assim, aparecer do nada, como ele falou, ó, se está em torno de uma mesa, por exemplo, todos são aqui em um objeto e ele Sim. aparece, esse é o transporte. Ou então, se ele desaparece, é o transporte. Sim, e aparece em outro local. Isso. Agora, o movimento do objeto é sair de uma ponta da mesa e para outra. O objeto já estava na ponta da mesa, aí ele vai para o outro lado. Então, isso é movimento, né? São coisas diferentes. E aí ele explica direitinho. Olha, movimento é fácil, barulho é fácil. Sim. É difícil. Então, realmente é isso. Vocês imaginam ter que não somente conhecer do material ali, mas também de como passar de uma dimensão para outra para poder também... É bem complicadinho. Sim. Mas eu fiquei bem arrepiada hoje, só rapidinho para fechar, nos estudos, porque, na verdade, eu acabei conhecendo o espiritismo começou a acontecer isso comigo, né? Alguns fenômenos de aparecerem, exemplo, eu estar no quarto e realmente eu voltar, chegar na sala e estar na sala, e era somente quando eu estava sozinha em casa que isso acontecia. Daí eu acabei ligando para minha avó, na época eu não entendia o porquê que essas coisas começaram a acontecer frequente,
E daí a minha avó praticamente me apresentou o espiritismo. Ela era a única pessoa espírita da minha família. Minha família são todos católicos, né? E daí foi aí que eu não entendia na época por que aquelas coisas estavam acontecendo, e foi, na verdade, para eu acabar conhecendo a doutrina. Então, muitas coisas falando hoje, eu fiquei bem arrepiada, assim, de lembrar. Bem bacana o estudo hoje. Sorte da Alice, porque se ela apresentar Sorte. qualquer mediunidade, você vai poder Né? Sim. Deixa eu... bom, vamos fazer nossa prece de encerramento. Alguém gostaria de fazer a prece? E, finalizando, algumas palavras de agradecimento. Como dizem por aqui, don't be shy. Bom, mediante esse silêncio todo, eu faço a prece, tá bom? Porque nós temos um trabalho em seguida, então nós temos que realmente, não vai dar para esperar muito, né? Mas de maneira muito respeitosa, de maneira humilde, podemos dizer assim, elevemos nosso pensamento a Jesus e agradeçamos a Ele por esta oportunidade. E não nos esqueçamos de agradecer por todos esses espíritos, essa pleiade que trabalhou muito intensamente no desenvolvimento dessa revelação da doutrina espírita e trouxe a luz do nosso entendimento, para o nosso entendimento. Obrigado, querido amigo Jesus, obrigado a todos esses espíritos que, de forma direta ou indireta, tiveram a responsabilidade de trazer para nós esse conhecimento. Agradecemos aos amigos espirituais que nos acompanharam todo momento aqui, tanto aqueles que nos auxiliaram no entendimento da lição de hoje, como aqueles que vieram compartilhar conosco do mesmo conhecimento. Agradecemos, Mestre Jesus, e pedimos sempre que haja essa oportunidade de estudarmos, aprendermos, porque hoje temos a verdadeira consciência de que esse tipo de conhecimento é para um futuro, é para os dias de hoje, mas certamente refletirá no nosso futuro espiritual, para que se torne indelével e cada encarnação ou reencarnação que tivermos, que possamos trazer conosco, para não esperarmos tanto tempo por este aprendizado e já desde muito cedo manifestarmos esse aprendizado no nosso dia a dia. Querido Mestre Jesus, rogamos vossas bênçãos a todos aqueles que hoje passam pelo problema da Covid, seja como pacientes internados em hospitais, nos seus lares, sejam os familiares que tanto sofrem juntamente com os pacientes, sejam aqueles que desencarnaram pela Covid, enfim, Mestre Jesus, envolve a todos dessa humanidade, desse planeta que hoje sofre tanto com essa pandemia. Pedimos, Mestre Jesus, para que abençoe todos os nossos, onde quer que estejam, convivendo conosco, sob o mesmo teto, próximos de nós, numa habitação vizinha, na mesma cidade, ou ainda mesmo em outro país. Que todos sejam abençoados, querido Mestre, todos, em nossos lares. Em vosso nome, em nome de todos esses amigos, nós finalizamos agora a sessão de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Obrigado a todas. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite a todos.